neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Aos pés de Jesus eu me prostro, suplicando sua graça sem par. Neste mundo de dor e desgostos, junto a Ele preciso ficar. Aos pés de Jesus, andando em sua luz, seguindo seus passos de amor, fruirei sua paz verdadeira, e nas lutas serei vencedor. Tiveram momentos preciosos, todos quantos aos pés de Jesus se assentaram e bem atenciosos, recebendo mensagens de luz. Aos pés de Jesus, andando em sua luz, seguindo seus passos de amor, fruirei sua paz verdadeira, e nas lutas serei vencedor. Se todos os crentes ficassem sempre firmes aos pés de Jesus e a sua presença buscassem, gozariam sim bênçãos a fluxo. Aos pés de Jesus,
os seus passos de amor, fruirei sua paz verdadeira, e nas lutas serei vencedor. Falar pelo rádio é como pregar a uma multidão invisível, claro, e que nem todos estão de acordo, mas uma certa lei nos deixa mais sem liberdade. É que só nos ouvem aqueles que querem, mesmo não gostando, mas só ouve o rádio aqueles que querem, não? Porque há muitas emissoras e, além disto, o receptor pode ser desligado assim que a pessoa quiser. O programa do rádio é um culto que a pessoa assiste se quiser. Isso nos deixa mais à vontade, sem, contudo, esquecermos que é uma responsabilidade muito grande. E às vezes a gente tem que orar, como se estivesse preparando para pregar diante de um grande auditório. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Isso está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Ouvintes amados, uma voz que devia ser tão agradável, mais agradável possível para nós que nos chamamos de cristãos, deve ser a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Mas como saber qual é a voz do Espírito Santo? Como conhecer? Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Sabe-se daquele caso, daquela questão que foi parar no juiz em torno de uma ovelha. 2 pastores estavam numa demanda tremenda por causa de uma ovelha. E por último, o juiz, com muita sabedoria, julgou a questão dizendo: deixa a ovelha aqui fora e você se esconde ali, num determinado lugar, um quarto, e você chame a ovelha. Todos os 2 são donos da ovelha, então como eu vou saber qual é o dono? Então, um dos competidores, dos pretendentes, né, que alegava ser dono da ovelha, foi ali para o quarto e chamava a ovelha. Mas a ovelha não dava nem importância à sua voz. Depois, então, o juiz disse: agora vai você. Foi apenas um chamado, a ovelha correu para onde ele estava. Então o juiz não tinha mais nada que fazer.
mandou que aquele cuja voz foi conhecida pela ovelha levasse a ovelha, e o outro, se quisesse, era apenas sobre ele, não é? De fato, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E Deus usa homens para falar a sua palavra. No caso aí, a sua voz seria a sua palavra. Mas infelizmente, irmãos amados, os homens que tanto quer Deus fogem da voz de Deus. A voz de Deus, mesmo no sentido real, verdadeiro, que é a palavra, a sã doutrina, não é benquista, não é aceitável, não tem lugar no meio dos homens naturais, embora eles cultuando a Deus. Mas nós temos sempre de lembrar que Caim cultuou a Deus, e com um altar muito mais bonito do que o de Abel. Agora vejam, o que faz isso? É o pecado. O pecado faz separação. Quando eu estava fazendo boas coisas na ausência de minha mãe, eu não temia o seu retorno, a sua presença, a sua voz, o seu olhar. Mas quando eu estava fazendo coisas erradas, eu temia o seu retorno, a sua volta, o seu olhar, a sua voz. Adão era visitado por Deus diariamente, mas um dia ele fugiu de Deus e procurou esconder-se através das folhas. Coseu para si uma roupagem. E não é outra coisa que o homem está fazendo. Está procurando esconder-se de Deus. Na moralidade própria, nas esmolas, na ciência e também na ignorância. Há muitos que acham que ignorando, sendo ignorante, então está se escondendo do juízo. Como se não houvesse juízo sobre aqueles que ignoram. São Paulo disse que aqueles que pecam sem lei serão julgados. E aqueles que pecam sob a lei, pela lei serão julgados. E o mesmo apóstolo diz que a natureza, tudo que Deus fez, deixa o homem inexcusável. Então uns procuram se esconder em religiões, em credos, em dogmas, em roupagens de folhas, que secam e por fim não cobrem a sua nudez quando o mundanismo chega, quando os ventos sopram, quando a tempestade afronta aquela casa, ela está caída, potencialmente já estava caída. Escondem-se na ciência, acha que aprendendo muito, interpretando muito, então estão escondidos. E fica difícil chegar num homem sábio, num homem entendido. Ele entende tudo. O outro então apela pela ignorância. Bom, eu não sabia, eu não sei, nem quero saber. E tem raiva de quem sabe. Muitos dizem assim: eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Já conhecemos este provérbio, não é? Eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Mas nada destas coisas pode imunizar o homem. O salmista, no Salmo 139, a partir do verso 6, ele diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Ele não estava se referindo à ciência que o homem pode atingir, mas sim à ciência de Deus. E continua dizendo:
para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir no céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, a ignorância, etc., não é? Então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Salmo 139. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então, ignorar uma doença, por exemplo, não é remédio. Aquela doença está ali e por fim matará aquela pessoa. Quem pensar que a doença vai desaparecer do seu corpo simplesmente por ser ignorada, está enganado. Quem pensar que a condenação não virá sobre si por causa de sua ignorância, está errado, está enganado. Mas vamos analisar as Escrituras, como agora no Salmo 19, versículo 12. Quem pode entender os próprios erros? É uma pergunta que o salmista está fazendo. Quem pode entender os próprios erros? Mas ele próprio agora ensina o que devemos fazer. Orar a Deus. Expurga-me tu dos que me são ocultos. Na verdade, há coisas que nós procuramos cobrir, que o homem procura cobrir, mas há outras que de fato ele ignora. O salmista diz: quem pode entender os seus próprios erros? Mas logo orou dizendo: expurga-me tu dos que me são ocultos. Ele orou com a alma, com as suas entranhas, não apenas com seus lábios, dizendo: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. No Salmo 32, versículo 7, ele diz: tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Se há um lugar em que se deve esconder, o único é na palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não aquele que habita numa igreja organizada há 300 anos, há 900 anos, há quase 2000 anos. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus mostrou e sempre está mostrando que o reduto dos homens é falho, é enganoso. O que Adão buscou para cobrir-se não era o plano perfeito de Deus. Deus logo mostrou que não eram folhas, não eram credos nem dogmas que deveriam esconder o homem do pecado, da ira, do juízo, da expectação do inferno, mas sim o Cordeiro. Ele chamou Adão, e Adão não respondeu do lugar onde ele respondia todos os dias. Estava escondido ali. Você acha que quando Deus chamar, você poderá ir a seu encontro estando num lugar que ele não criou para esconder seus filhos? O único lugar que ele criou para esconder os seus filhos da ira foi o Cordeiro.
Deus matou o cordeiro, tirou a pele e então cobriu Adão. E a expiação quer dizer justamente cobertura. É expiação pelo sangue do cordeiro. Não há outro reduto fora da palavra. Essa terra dentro em breve será sacudida, será abalada pelo juízo de Deus, pela mão forte do seu Criador. E eu pergunto, de que valerá as muralhas dos homens? O que valerá o reduto dos homens? O que valeu a ciência antediluviana? Uma arca feia, tosca, de madeira lavrada a machado. Valeu muito para o Filho de Deus, mas a ciência polida não valeu coisa alguma para os filhos do mundo. O reduto do mundo não vale coisa alguma. Tem muita força, tem muito poder, somente enquanto Deus não resolve a coisa. Somente enquanto Deus permite. Onde você está escondido? Você diz, bom, eu estou na igreja dos meus pais. É tradicional. Sou tradicional. Não, o assunto não é este. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não dos pais, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ó, meus ouvintes, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Perguntou o salmista. Naturalmente, com experiência própria, Davi sabia disso. Quando ele pecou, tomando Betseba de Urias, ele pensava que tudo estava encoberto. Mas Deus o amava. Deus não permitiu que aquilo fosse escondido. Mandou o profeta na sua casa para pedir subvenções, para tirar cisquinhos dos seus ombros, porquanto ele era um rei, para pedir ajuda, para fazer casas de filantropia e outras coisas. Não, um profeta não vem para isso. O profeta foi lá e disse, levou o dedo indicador que simboliza o profeta. Disse, ó rei, esse homem que você acaba de dizer que precisa de morrer, é você mesmo. E ali estava o amor de Deus sendo expressado por Davi, para depois então nós podermos ter um Salmo 51. Leia o Salmo 51. Então ele tinha experiência. Para onde vou? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Aquela igreja diz, não precisa isso, não precisa essas confissões de traições do passado, não precisa nada disso, isso é loucura, isso é fanatismo, isso são folhas secas. O Espírito continua dizendo, onde você se esconderá de mim? Porventura ele não está chamando alguém nesta hora? Que tem procurado se esconder em alguma beneficência, se esconder em algum sacrifício, em alguma religiosidade, mas agora está aqui a luz. Deus te abençoe, você que tem ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1h. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor.
Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E do juramento que jurou Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os sirvamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Porque és pra mim em todo
pecados já lavou, Senhor. Deus, se o infortúnio vier, meu corpo e arrebatar. Se eu perder a vida aqui, ganhá-la-ei para viver um dia junto de ti, porque já provei o resgate dos pecados pelo sangue de Jesus, Senhor. Ouvintes, o profeta desta era faz uma declaração em uma de suas mensagens, cujo título é "Para que foi dado o Espírito Santo?". Ele diz: você não é convertido se não tem recebido o Espírito Santo. Que coisa tremenda, e que deveria levar a todos quantos não têm recebido o Espírito Santo a um total desespero. Porque se a pessoa não é convertida, ela não tem o Espírito Santo. E não tendo o Espírito Santo, ela não será arrebatada. Ela não será arrebatada. O que significa também, ela não estará na primeira ressurreição. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Por outro lado, isso não é para quem quer, não é para quem grita, quem salta, quem chora, mas é para quem Deus chama. É para quem entende o chamado de Deus. Pedro disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, depois de pregar o que o profeta Joel falou a respeito dessa promessa do Espírito Santo, que sem o qual ninguém poderá estar no arrebatamento. Ele respondeu e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então nós lemos a receita de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38 e 39. A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
A mesma palavra diz que isto não é para quem corre, nem para quem quer, mas é para quem Deus chama. Sim, amados, devemos agradecer ao Senhor se de fato somos chamados. Agora, como se entenderia? Como se poderia entender qual é o chamado de Deus? Através de quem Deus está chamando? Bom, Ele chama exclusivamente através de Sua palavra. O Espírito Santo é o único que pode convencer o homem do pecado. E antes de ser convencido do pecado, o homem não pode se arrepender. A condição para receber o Espírito Santo está, em primeiro lugar, arrependimento. Mas isto não quer dizer, absolutamente, que apenas arrependido o homem já tem o Espírito Santo. Apesar do Espírito Santo realizar a obra do arrependimento, mas ainda não é o Espírito Santo habitando naquela pessoa. Então é um passo indispensável, necessário, apesar de não ser tudo. É como o parto normal. Ele tem 3 etapas. E se não se completa as 3 etapas normalmente, então não é normal aquele parto. Tem que haver uma intervenção cirúrgica e tirar a criança por outro meio. Mas o Espírito Santo opera arrependimento que nos traz a justificação pela fé. E logo o mesmo Espírito Santo opera a santificação, que nos separa do pecado, no qual nós estamos atolados. A santificação é a fé no sangue de Jesus Cristo, que o nosso passado foi apagado. Mas ainda não é tudo. É como se você pegasse um copo ali na lama. Quando você o tirou da lama, ele não estava mais na lama, logicamente. Mas ainda continuava sujo. Depois você lava o copo. Isto é a santificação. Então agora ele está limpo. A casa está limpa, adornada. Mas tem que se encher. Ainda está vazio. Então se enche aquele copo de água. É o caso conosco. Estávamos no pecado, na lama. Quando aceitamos a Cristo, somos tirados da lama. Pela fé no seu nome somos batizados. Pedro disse que você tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo. E não há outro batismo na Bíblia, a não ser em nome de Jesus Cristo. Se o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que Jesus exige em Mateus 28:19, não foi usado no seu batismo, você não é batizado. Você precisa ser batizado no nome. E Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Já que você quer preencher os requisitos da Bíblia, então vamos. Não pode ser absolutamente que Pedro, cheio do Espírito Santo, deixasse uma doutrina herética para a igreja de Jesus, quando Jesus lhe entregou as chaves do reino dos céus. Qualquer homem que julga ter a chave do reino dos céus aqui na terra, ele deveria batizar o povo como São Pedro batizou. Então nós temos constatado
que o arrependimento é o primeiro passo. A santificação é o seguinte, nos limpando, mas logo vem o enchimento do Espírito Santo. Por isso, ouvinte, é que ser crente de uma igreja, de uma denominação, isto não é nada, isto é tanto quanto você estivesse lá no mundo do mesmo jeito. Aliás, a sua condenação será maior. Muito maior, disse Jesus. Melhor fora que você não conhecesse. Isto eu não quero dizer que você tem que ser crente da minha igreja. Você tem que ser crente da palavra. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque caso contrário você não é convertido. E a sua natureza, a qualquer momento de prova, se você não tem o Espírito Santo, mostra que de fato você não é convertido. Você pode pensar que tem o Espírito Santo porque vai na igreja e grita aleluias, glória a Deus, e salta, e canta, e bate palmas, e fala em línguas, e profetiza, e cura os enfermos. Tudo isto são apenas obras do Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo morando em você, habitando em você, como habitou em Jesus Cristo e logo se manifestou em sua totalidade na igreja, que é o corpo de Cristo. Agora, o profeta diz: só aqueles que estão cheios do Espírito Santo são os que vão no arrebatamento. Pois os outros mortos não tornaram a viver, senão depois de um período de 1000 anos. Só pessoas cheias do Espírito Santo irão no arrebatamento. Só pessoas cheias do Espírito Santo. Agora você diz: eu estou cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo que você tem ainda não lhe mostrou nas Escrituras que você está num batismo errado e que você precisa receber o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vejam que aquelas pessoas que João Batista batizou, Paulo tornou a batizá-las em Atos 19. E em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Você diz: mas na Bíblia uns dizem Senhor Jesus Cristo, outro diz Senhor Jesus, outro diz somente Senhor. Tudo isso se refere ao Senhor Jesus Cristo. Nenhum deles está se referindo ao Pai, Filho e Espírito Santo como títulos. Se o batismo fosse nos títulos e um tivesse usado: bom, vocês sejam batizados em nome do Pai, outro apóstolo, outro evangelista dissesse: vocês sejam batizados em nome do Filho, e outro dissesse: você seja batizado em nome do Espírito Santo, era o suficiente para nós entendermos que a prática da igreja foi Pai, Filho e Espírito Santo no batismo. Mas Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, tudo é o suficiente para entendermos que o batismo da igreja primitiva foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Esclarecimento maior do que este não pode existir. Agora, vamos para o cântico de Zacarias, parte desse cântico que está registrado em São Lucas, capítulo 1, versículo 74 e 75, que foi as escrituras que citamos na abertura desta programação. E do juramento que jurou Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele
todos os dias da nossa vida, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor. Não pode acontecer uma libertação total na vida do crente sem que antes ele, aquele crente, seja libertado totalmente das mãos do inimigo. Nós não podemos de maneira alguma vivermos em santidade e em justiça, o que vale dizer, cheios do Espírito Santo, sem que antes sejamos libertados da mão de nossos inimigos, para que possamos servir ao Senhor sem nenhum temor, com toda a ousadia, no corpo, na alma e no espírito. É uma escola que nós estamos tendo aqui, e isto é muito bom. O que nós precisamos é de uma chuva de ensinamento. Então, prestemos atenção, porque isto vale como salvação. Vale muito mais do que você pensa. Sem sermos libertados da mão de nossos inimigos. Quais são esses inimigos? Alguém diz, é o cigarro. Outro diz, é o álcool. Outro diz, é o tóxico. Outro diz, é o crime. É o terrorismo. Sim, tudo isso são inimigos, na verdade. Mas são inimigos que só podem vir sobre a pessoa se antes de tudo ela estiver amarrada. Jesus disse que se o valente não for amarrado primeiro, o ladrão não pode saquear a casa, se o dono da casa não for amarrado. E isto é verdade. É uma comparação bruta, rústica, grosseira. Mas veja se você pode ver urubu ali pousando, comendo uma vaca gorda que está de pé pastando ali. Não. Você só pode ver o urubu em cima de carniça, de coisa morta. O vício e tantas outras coisas só podem tomar conta da pessoa que está morta em delitos e pecados. E o maior inimigo que tem matado as pessoas é a religião, a falsa religião, o falso ensinamento, a falsa doutrina, a falsa igreja. É o maior inimigo que se manifesta na terra. Foi esse o inimigo de Cristo. Foi a igreja que crucificou a Jesus. E não é outro que está rejeitando a palavra, o mensageiro da era. Em todas as eras da igreja, sempre a igreja, a falsa igreja, se levantou contra o mensageiro de Deus. Porque ele vem contrariando os seus princípios, vem ferindo as suas tradições de homens. Portanto, o anjo do Senhor diz: sai dela, povo meu, para não serdes participantes de seus pecados, para que não incorras em suas pragas. Você quer ter o Espírito Santo? Você quer beber da água da rocha, Israel? Então tem que sair primeiro lá de dentro do Egito. Tem que passar pelo Mar Vermelho. Tem que expor o sinal. Tem que se livrar do inimigo. Deus te dá bênçãos. Deus te dá chuva. Deus te dá comida. Deus te dá dons espirituais. E tudo isso Ele deu para Israel, lá dentro do Egito. Tudo vinha através de Deus, mas condicionado pelo inimigo. Evangelho condicionado pelos homens, que não pode ferir doutrinas de homens, etc. Tudo isso é Egito. Saia do Egito hoje. Entre em Cristo. Receba a chuva da bênção, que é a palavra de Deus. Chuvas de bênçãos, promessas de Deus. Chuvas de bênçãos,
bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Ouvintes, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus, o nome mais precioso que o Senhor nosso Deus nos prometeu, sobre o seu rico nome o profeta, inspirado bem claro assim descreveu. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Porque o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai, príncipe da paz, Jesus eterno.
satisfaz.